Você sabe adotar o sentido da corrente induzida? Não? Então vem comigo que eu te explico. A questão muito bonita sobre a corrente induzida. E especificamente ele te cobra o sentido em que a corrente se forma. Então, para isso, o aluno precisaria dominar o que nós chamamos de lei de Lenz. Show de bola? Deixa eu ler só a pergunta da questão para você. Ele aborda, uma bobina, ele chama aqui de espira, mas é uma bobina. Essa bobina, ela está próxima de um ímã. Esse ímã, ele está com a polaridade norte voltada para a bobina. Ele cita também no texto um movimento entre eles. A bobina ele coloca movimentando-se inicialmente para a direita e o ímã para a esquerda. Então fica visível que o movimento entre eles é um movimento de afastamento inicialmente. Show de bola? O movimento entre eles é um movimento de afastamento inicialmente. Perceba que o campo magnético que atravessa a área dessa espira, ele então vai ficar cada vez mais fraco à medida que esse ímã é afastado. Então, haverá aqui dentro uma variação de fluxo magnético. E essa variação de fluxo magnético cria uma força eletromotriz induzida que cria uma corrente chamada corrente induzida. Agora que eu contextualizei a questão para você, relembrei o assunto, vamos ler a pergunta da questão. Ele te dá a figura e pergunta o seguinte: a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, então, antes mesmo de ler os itens, nós precisaremos verificar qual é a corrente formada na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando-se os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espiral. Quando ele coloca utilizando-se os mesmos materiais, é o mesmo ímã, a mesma bobina, e usando o movimento entre eles, ou de aproximação ou de afastamento. Perceba que inicialmente o movimento é de afastamento. E ele coloca a corrente na questão nesse sentido. Ó. Ele coloca a corrente na questão nesse sentido para você. E ele quer que você percebe, no texto ele pede que você mantenha o sentido da corrente elétrica formada. Aí você, Eduardo, primeiro passo, por que a corrente elétrica formou-se nesse sentido? Quando o ímã ele afasta-se da espira, como eu já disse, aqui dentro, então, haverá uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético, ela cria uma força eletromotriz induzida. Lei de Lenz. Lei de Lenz. Lenz foi mais além. Lenz explicou algo mais que Faraday. Lenz explicou o sentido em que a corrente se formava, que é justamente do que a questão está abordando. Força eletromotriz induzida, ela é a variação de um fluxo magnético à medida que o tempo passa. Só que Lenz adotou um sinal negativo, à frente da variação do fluxo. E esse sinal negativo, ele abordou para que justamente pudéssemos interpretar a definição dele da formação dessa corrente elétrica da seguinte maneira. Toda vez que o fluxo magnético atravessa a área de secção transversal de um circuito, que aqui é a área desse cilindro que está representando a bobina. Toda vez que haverá uma variação de fluxo magnético atravessando a área de um circuito, se esse fluxo magnético for crescente, a corrente se forma de um jeito a formar um campo chamado de campo induzido, de maneira que esse campo crie uma variação de fluxo também, onde essa variação de fluxo ela se opõe ao campo do indutor, para que haja conservação de energia. Toda vez que essa variação de fluxo for decrescente, aí a corrente forma-se de tal jeito, de maneira a criar um outro campo, chamado campo induzido, onde esse outro campo induzido cria também uma variação de fluxo que se opõe à variação do campo indutor. Essa oposição ela ocorre justamente para conservar a energia do sistema. Às vezes os campos formados, o indutor e o induzido, têm o mesmo sentido. Às vezes os campos formados têm sentidos opostos. O que importa é você perceber que a lei de Lenz ela tenta conservar a energia do sistema. E isso realmente é complicado para o aluno que está vendo a situação pela primeira vez. Então, o que nós usamos para você na sala de aula? A regra do norte e a regra do sul, que é o que eu vou usar agora. Então, olha para cá. Se eu estou afastando o lado norte, quando a gente afasta o norte, o que a gente desenha aqui dentro? O polo oposto. Qualquer polo aproximado, você desenha o próprio polo. Qualquer polo afastado, você desenha o polo oposto. Relembrando a você,
Se eu aproximar o norte, eu desenho um N. Se eu aproximar um sul, eu desenho um S. Perceba que os polos aproximados, você desenha o próprio polo. Mas se aquele mesmo polo você afastar, aí você já desenha o polo oposto. Se eu afastar um norte, eu desenho um sul. Se eu afastar um sul, eu desenho um norte. Esse desenho ele serve para você identificar o sentido da corrente, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, o que é que você nota? Eu estou afastando, porque o movimento citado no texto foi um movimento de afastamento entre eles. Isso foi dito na questão. Quando eu afasto o norte, o que é que eu vou desenhar aqui dentro? Um sul. Esse sul vai servir justamente para eu identificar o sentido da corrente. Essa corrente, você pode imaginá-la, se você quiser, aqui no cilindro. Mas o que acontecer aqui nesse anel do cilindro ocorre obrigatoriamente em todos os fios que estão atravessando a bobina. Então, essa corrente, ao formar-se, ela poderá formar-se nesse sentido, passando pela frente do cilindro e descendo inicialmente, justamente obedecendo a regrinha do sul. Eduardo, mas por que você desenhou o sul? Porque eu estou afastando o norte. Agora vamos para os itens da questão. O que ele te pergunta mesmo? Qual o item da questão aborda uma situação usando os mesmos materiais de maneira que você crie entre eles um movimento relativo também, crie uma variação de fluxo e a corrente se forme. Mas essa corrente ela tem que manter o sentido. Perceba que ele quer que você crie uma outra situação para criar corrente elétrica também, mas ele deseja uma corrente elétrica ainda no mesmo sentido. Então vamos para o item A. O item A ele diz o seguinte: a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, usando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a espira. Ele quer que você pegue essa espira e mova para a item A, para a esquerda. Então, peraí. Se essa espira ou a bobina vai se mover para a esquerda, então eu acabo de inverter o sentido do movimento dela. Moverá espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. O ímã para a direita, está aqui ele, o ímã para a direita com a polaridade invertida. Então, o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Isso aqui passa a ser um sul, isso aqui passa a ser um norte. Todas essas linhas de indução do campo magnético tratarão de inverter o sentido, porque, enfim, nós sabemos que no ímã, o campo magnético vai do norte para o sul. Então, essas linhas de indução do campo magnético, quando se trata do lado sul, elas já são linhas de aproximação. Quando se trata do lado sul, elas já são linhas de aproximação. Mas não importa. Se eu estivesse usando aqui a lei de Lenz realmente, fazendo você identificar que há uma variação de fluxo magnético aqui nessa área, e usando esse sinal negativo através da definição, esse sentido do campo magnético importaria. Mas como aqui eu estou resolvendo a questão através da regrinha do norte e do sul, tudo se torna muito mais simples. Basta você fazer o quê? Agora eu estou criando entre eles um movimento de aproximação. Se o movimento é de aproximação, o que nós fazemos? Desenhamos o próprio polo na área do circuito. Como é, Eduardo? Quando eu crio o movimento de aproximação, eu estou aproximando um sul. Então, se eu estou aproximando um sul, eu desenho o próprio S. E quando eu desenho o próprio S, você consegue identificar que a corrente elétrica se mantém no mesmo sentido. Show de bola? Então, o elaborador da questão criou uma situação onde você teria que ler os 5 itens A, B, C, D, E. Mas, pelo menos, o gabarito da sua questão ela é exatamente o primeiro item. Beleza? Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.